Saúdo a todos em nome de Jesus. Se colocar de pé só por alguns instantes. Você que dispõe de Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Logo após a leitura, quero convidar o pastor Irani Benício para interceder por nós e agradecer pela palavra lida. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1, está escrito assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Saúde a todos em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, querido e amado Senhor, exaltamos o Teu nome, Senhor, damos graças a Ti, ó Pai, por Tua bondade, Senhor, por Tua graça, Senhor, por Tuas misericórdias, ó Deus, e também por Tua justiça, ó Deus Santo. Pai querido, estamos em Tua presença, Senhor, e neste momento ouviremos a Tua palavra, Senhor, a ministração, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, os que estão aqui, os que estão acompanhando, ó Deus bendito, pela internet, visita poderosamente, ó Deus, dando, ó Deus, a cada um, ó Pai, o entendimento, Senhor, abrindo o entendimento, a compreensão, ó Pai, de cada um de nós, para que ouvindo a Tua palavra, Senhor, ó Deus querido, venhamos praticá-la, cumpri-la, Senhor, em nossas vidas, ó Deus, vivê-la para a glória e para o louvor do Teu nome. Toma em Tuas mãos a cada um de nós, nos dando a compreensão e o entendimento, Senhor, assim como o Teu servo, pastor Arthur, ó Pai, usa o Senhor como Tu queres nesta noite, ó Deus, na ministração da Tua palavra. Oramos a Ti, ó Pai, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis se assentar, meu irmão, se você puder deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos recorrer à passagem que lemos algumas vezes. Nessa noite eu quero falar sobre o compromisso de Paulo com a mensagem da cruz. O compromisso de Paulo com a mensagem da cruz. Meus irmãos, eu estava ministrando a palavra de Deus na escola bíblica dominical em Mossoró. Tinha uns 10 a 12 alunos. E eu fiz uma pergunta simples. A pergunta foi: o que é preciso fazer, ou o que é preciso entender para que nós tenhamos a vida eterna? A pergunta foi essa. Tinha uns 10 alunos e vocês acreditam que eu tive de 10 a 12 respostas diferentes? É engraçado, é um tema tão simples, corriqueiro, sabido por todos nós acerca da salvação, a importância dela, de entendermos a salvação que temos em Cristo. Mas de vez em quando alguns têm pensamentos contrários aos princípios já revelados, às verdades já reveladas na palavra de Deus. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, sabia da importância de trazer a mensagem do Evangelho, sabia da importância de não abrir mão de nenhum princípio, nem à direita, nem à esquerda, mas se manter fiel à mensagem que recebera do seu Salvador e permanecer pregando a mensagem da cruz até o último dia de vida que esteve sobre a terra. Eu inicio compartilhando duas verdades
universais da raça humana. A primeira verdade universal acerca da salvação é que não existe pessoas boas a ponto de que a sua bondade resulte ou permita que ela tenha a salvação eterna. Eu repito, não existe pessoa boa a ponto de que essa bondade resulte ou permita que ela conquiste ou tenha a vida eterna. Dependendo de que você faça na hora da evangelização, você vai encontrar pessoas que argumentam usando como parâmetro a sua própria vida. Ela olha para a vida de determinada pessoa e olha para a dela. E vai dizer, olha, eu sou uma pessoa boa. Eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu procuro ter uma vida reta, uma vida regrada. E vai apresentar todas as virtudes, a bondade que tem. E acredita, ela não está mentindo. Realmente ela é uma pessoa boa comparada a outras. Que há esses níveis de comportamento e de maldade entre nós. Mas o problema dessa visão de que você se acha bom é porque você não vai prestar contas a Deus se comparando a outros. Já disse uma das passagens das Escrituras: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, quando você olha para si e vê uma pessoa boa, a pergunta não é essa, a pergunta é: diante de Deus, a sua bondade justifica a sua salvação? Toda a sua obra, todas as suas boas obras para com Deus, você acha que colocando em uma balança na visão católica, será que vai pender mais as coisas boas do que as coisas ruins? Deixa eu explicar uma coisa simples aqui, que é uma verdade universal. A balança já está pensa para um lado. E esse lado penso chama-se pecado herdado de Adão, do qual todos nós nascemos em pecado. E as coisas boas que fazemos é um ato de graça e bondade de Deus para com a raça humana. Porque nós temos uma chamada depravação total. Eu não estou dizendo que nós somos totalmente depravados. Eu estou dizendo que aqui as coisas boas que fazemos, as coisas boas que pensamos, elas têm o toque do pecado. Você tem pensamentos bons, mas você tem pensamentos maus. Você tem coisas boas a ser feitas, boas obras, mas você também tem más obras. Todas as coisas que nós fazemos para com Deus, ela tem a mancha do pecado. Então a verdade universal é: não existe pessoas boas aos olhos de Deus. Todas as pessoas pecaram e afastadas estão da glória de Deus. Há uma passagem nas Escrituras, no Salmo 14, versículo 2 e 3, que diz assim, para alegrar o nosso coração: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há um que faça o bem, não há um sequer. Quer dizer, a perspectiva de Deus para a raça humana é de que todos nós somos pecadores, de que é impossível da raça humana alguém buscar a Deus se Deus não tocar no coração do indivíduo. E pastor, quais são os corações que Deus toca? De todos aqueles que ouvem a mensagem da cruz, de todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir o Evangelho. Então, se é uma verdade universal de que não há pessoas boas sobre a face da terra, há uma segunda verdade universal, de que não há pessoas boas, mas nasceu um em Belém, glória a Deus, enviado da parte de Deus, com a mesma natureza nossa, 100% homem, mas sem pecado. E esse homem, representando a raça humana, foi bom em todas as suas obras, não saiu engano da sua boca, foi perfeito para com o seu Pai. O próprio Deus Pai no batismo disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E todas as obras de justiça que esse Filho de Deus fez, a sua santidade, a sua bondade, o tempo que passou sobre a terra,
culminou na cruz, terminou ali. Mas essa morte de Cristo na cruz do Calvário trouxe para nós salvação. E esse tempo que Cristo passou sobre a terra de bondade, justiça, santidade, essa bondade de Cristo é depositada naqueles que creem no seu nome. Então você sozinho, nós sozinho, é impossível sermos bons e agradarmos a Deus. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então Paulo sabia que a mensagem da cruz é a única que leva o homem à salvação. Paulo sabia que não existe meio termo, nem muito menos atalho, para que nós venhamos a descansar na salvação que Jesus conquistou para nós. Olhando para essa passagem, nós vamos entender por que a mensagem da cruz foi tão importante para o apóstolo Paulo e para todos aqueles que tiveram experiência verdadeira e eficaz com Cristo Jesus. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo esse compromisso maravilhoso de Paulo com a mensagem da cruz. Aí no versículo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Paulo abre mão de 2 artifícios humanos quando foi compartilhar a mensagem da cruz. Primeiro, ele não fez com ostentação de linguagem. O texto diz: irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem. Paulo disse: meu amigo, olhe, existe aqui um departamento de crianças nessa igreja, muito forte, muito bem organizado, todo domingo anunciando o evangelho, todo domingo ensinando a palavra de Deus. O evangelho, irmãos, é tão simples que uma criança entende. O evangelho é tão puro, é tão extraordinário, que se você falar para uma criança, ela entende. Pastor Marcílio Reginaldo, pastoreando hoje a congregação no Carpina, ele fez um culto doméstico na casa da minha sogra. Até então não era minha sogra, nem nascida eu era. Ele fez esse culto doméstico na casa e anunciou o evangelho de Jesus. Anunciou o evangelho. Falou que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele anunciou que a única forma de termos a salvação é crendo em Jesus Cristo e se arrependendo dos nossos pecados. E o pastor Marcílio, lá na sala da minha sogra, disse assim: tem alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Aí a irmã Thalita Rodrigues, com 5 anos de idade, levantou a mão e entregou a vida a Jesus. 5 anos de idade. Quem foi que contou isso? Foi ela, que ela lembra disso. Então a mensagem da cruz não há necessidade de ostentação de linguagem. Quanto mais você enfeita, quanto mais você procura eloquência, mais distante você fica da cruz. Você quer um conselho? Fala sobre a cruz de Cristo. Anuncia Jesus como simplesmente Ele é, que tem efeito essa mensagem. O apóstolo Paulo estava escrevendo para os coríntios que amavam a ostentação de linguagem, mas de nada valia para a salvação. E ele abriu mão disso. Lembremos o que está em 1 Coríntios 1:20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Não usemos por ostentação de linguagem, porque a sabedoria do mundo para Deus, ela é loucura. Fala de Cristo da maneira que você sabe, com o português que você tem, que eu tenho certeza que o evangelho chega ao coração do pecador. Paulo abriu mão de tudo isso e ainda mais, ele disse: e também nem fiz isso com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Será que Paulo não tinha uma forma sábia de pregar o evangelho? Uma sabedoria que impressionasse os coríntios quando ele estivesse falando sobre Jesus? Mas, irmão, se tinha um homem que podia pregar eloquente, era o apóstolo Paulo. Mas ele não o fez, porque ele não quis ofuscar a glória da cruz de Jesus. Ele não o fez porque sabia que todo acréscimo, quando fala-se sobre Cristo, é um regresso. Você não está contribuindo, você está atrapalhando a mensagem da cruz. Por isso que Paulo teve compromisso quando anunciava o evangelho em ser simples, claro e objetivo. E esse compromisso do apóstolo Paulo
deve ser o nosso. Não se preocupe com o seu português. Anuncie a Cristo, que é suficiente. A segunda observação que faço, meus irmãos, sobre esse compromisso de Paulo, está no versículo 2. Ele foi um homem, meus irmãos, que tinha a essência da pregação falar unicamente de Cristo. Ele diz no versículo 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Alguém pode dizer assim: mas pastor, será que nós na hora da evangelização a gente não pode falar só sobre as glórias, não? Meu filho, não existe glórias sem cruz. Nós só temos certeza de chegar à glória nos céus porque Cristo passou pela cruz. Você só pode ter o descanso e a paz de Deus quanto à sua salvação, porque Cristo enfrentou a ira de Deus na cruz. Então, quando Paulo foi evangelizar, meus irmãos, ele falou acerca de Cristo nosso Senhor, entendendo o que o Pedro disse em Atos 4, do versículo 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você vai tirar o nome de Jesus para colocar o nome de quem? Ninguém se equipara ao nome de Jesus, ninguém se assemelha ao nosso Salvador, ninguém chega perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo disse: quando eu estive com vocês, Corinto, eu falei de Jesus, e tem mais, era um Cristo que foi crucificado. Porque Paulo entendeu que se ele não falasse da crucificação, os coríntios não iam entender de que a salvação só chegou para nós porque alguém pagou um preço, e foi um alto preço. Um alto preço. Lembrando, irmãos, que cruz era o pior instrumento de tortura da época. Era um sofrimento tal que um cidadão romano, ele era protegido por lei para não morrer crucificado. Esse foi um dos motivos que o apóstolo Paulo não morreu crucificado, porque ele era romano. Ele morreu decepado. Ao contrário de outros apóstolos que morreram crucificados, porque não eram romanos. Então eles tinham uma vergonha da cruz, os gregos. Os próprios judeus também tinham. Então anunciar um Cristo vencedor que passou pela cruz era impensável. Mas aí é que está, meu querido, o evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É loucura falar de um Deus que foi crucificado, é loucura falar de um Deus que morreu crucificado, sim, mas é loucura para o mundo. Mas nós entendemos que ali foi a prova cabal que Deus nos ama, que Deus está interessado na raça humana, que Deus providenciou um projeto salvífico para cada um de nós e passou pelo pior tortura que havia na época, que foi a cruz do Calvário. Paulo não abriu mão de anunciar esse evangelho que falava acerca de Cristo e este crucificado. Como estava o sentimento desse apóstolo quando ele ia pregar? Está aí no versículo 3. Ele reconhecia sua fraqueza, né? Ele diz: e fui em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Por que Paulo reconhecia essa fraqueza? Ele disse, ele recebeu uma revelação da parte de Deus, está em Atos 18, versículo 9 e 10, eu leio para vocês. Teve Paulo à noite uma visão em que o Senhor Jesus lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo em Corinto teve essa visão. Eu fiquei me perguntando: mas Senhor, uma visão dessa para o apóstolo Paulo, será que ele não estava bem demais, não? Paulo era homem, como eu e você. Tinha um momento que ele estava corajoso, audacioso, mas tinha um momento que ele estava em desânimo. E aqui é o capitão Jesus encorajando e animando um dos seus servos, um dos seus soldados. E apareceu para Paulo encorajando, dizendo: olhe, não fique com medo, glória a Deus, fique com medo não,
pode anunciar o evangelho em Corinto. Ninguém vai fazer mal a você. Você não vai morrer desta feita. Você não vai morrer agora, Paulo. Mas eu quero que você entenda que na cidade de Corinto eu tenho muitas pessoas a serem salvas. Quer dizer, Deus encorajou o apóstolo Paulo para que ele continuasse pregando, e compete a nós encorajar uns aos outros. Quantas vezes você evangelizou? Quantas vezes você tem orado pelo esposo, pelo seu filho? Quantas vezes você ora pela sua esposa? Assim como Jesus fez com o apóstolo Paulo. Não tenha medo, continua anunciando. A salvação chega nesse coração, que nós façamos o mesmo. Perseveremos em anunciar o evangelho, continuemos sem abrir mão da essência da mensagem da cruz. Meus irmãos, o apóstolo Paulo continua orientando os coríntios sobre a importância de falar da cruz. Vejamos a dependência que o apóstolo Paulo tinha no versículo 4. Ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha, você consegue vencer um debate, se você for bom de Bíblia, se você for, lembrei agora o que o pastor disse uma vez, se você for um fera nas Escrituras, você vai conseguir vencer um debate, não há dúvidas quanto a isso. Mas debate vencido não é coração quebrantado. Debate vencido não resulta em salvação de almas. O que resulta em salvação de almas é se o indivíduo que está ouvindo crê nessa palavra. Entende? Você vence o debate, mas você não tem poder de converter aquele que você está debatendo. Essa alçada é do Espírito Santo. É Ele que convence o pecador, é Ele que quebranta os corações, é Ele que quebra o homem e se revela como Salvador. Paulo está dizendo, eu não fui evangelizar os coríntios querendo ganhar eles no argumento, querendo ser persuasivo na hora da evangelização. Você sabe o que eu dependia para evangelizar? É do poder do Espírito Santo. Eu sabia que era Ele que ia quebrantar o coração de vocês, e quebrantou os coríntios. Nós tínhamos uma igreja aberta ali, mas não foi por sabedoria de Paulo, foi o poder do evangelho que quebra corações. Paulo depositava a confiança daquilo que ele pregava no Espírito Santo. Em quem nós temos depositado? Em que você diz, eu vou evangelizar. Vai dar certo essa evangelização. Mas vai dar certo por quê? Porque você está se achando preparado? Você quer um conselho? Se ache preparado. Glória a Deus por isso. Mas você nunca esqueça que é o Espírito Santo que torna eficaz essa evangelização. Com todo o arcabouço que o apóstolo Paulo tinha, do Antigo e das revelações do Novo Testamento sendo escrito, ele sempre dependeu do Espírito Santo. Era o Espírito que usava o apóstolo, era o Espírito que tocava nos corações, que trazia novos convertidos, e Paulo nunca abriu mão disso. Não sou eu que ganho vidas, é Deus que ganha vidas, é Deus que toca, é Deus que fala, é Deus que salva. Que mentalidade transparente e corajosa do apóstolo Paulo. Por isso que ele não abriu mão da mensagem da cruz. E a última observação que faço, meus irmãos, está aí no versículo de número 5. O apóstolo Paulo, por que Paulo foi fiel a essa mensagem, né? Por que ele não se deixou ser levado pelas circunstâncias ou vendido pelo pensamento dos coríntios? Ele responde essa pergunta no versículo 5. Ele disse assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que no debate ele conseguiria ganhar discípulos para ele, mas nunca discípulos para Jesus. Ele conseguiria, meus irmãos, com a força da lábia, convencer a mente daquele indivíduo que o caminho é melhor, mas tocar no coração não. Paulo, sabendo disso, sabendo que o ser humano pode ser convencido, ele abriu mão da sabedoria humana. Não, eu não vou usar a sabedoria humana, não. Eu vou falar da cruz.
A cruz não é atrativa, a cruz não chama a atenção de seu ninguém, mas eu sei que é através da mensagem que pecadores se arrependem. Eu sei que é através da cruz que almas são convertidas. Então eu não vou abrir mão. Eu não estou procurando adeptos e seguidores para mim. Ele estava procurando o cidadão dos céus. E a forma que isso ia acontecer era através da mensagem da cruz. E ele termina no versículo 5 dizendo: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: se com a boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Já pensou? Paulo entendeu que quando ele pregasse, era preciso que a pessoa confessasse. Eu concluo com duas aplicações para todos nós. Para você, meu amigo, que é um anunciador do Evangelho, continue. Continue. Dependa do poder de Deus, dependa da graça do Senhor Jesus Cristo, único e exclusivamente do poder de Deus para tocar nos corações dos pecadores. E para você que é um ouvinte do Evangelho, se Deus falou ao seu coração, se você entendeu que não existe pessoas boas sem Cristo Jesus, o nosso Senhor, hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia de você reconhecer que Cristo te chama. Hoje é o dia que Cristo lhe chama para ser um salvo. Pare de olhar para os seus méritos, porque você sabe que não tem diante de Deus. E eu convido você a sair de onde você está. Confesse a Cristo como seu Salvador, meu amigo. E entenda que é na cruz que todos os homens ali têm um sinal de igualdade. Todos somos pecadores e todos só podem ser salvos a partir da cruz. Aonde está você? Se você deseja confessar a Cristo, hoje é o dia. Se desejar, procure-nos quando o culto terminar, mas não volte para casa da mesma forma. Aqui agradeço a Deus a minha oportunidade, em nome de Jesus.